eu tenho memórias, assim, da minha relação com a minha mãe, onde ela sempre quis coisas que eu fizesse, coisas que eu visse, algumas coisas que ela acreditava, e eu sempre bati o pé. E a grande questão é que uma mãe tóxica, ela nunca está satisfeita. Então ela não para de demandar, de querer, de pedir, de esperar desse filho ou dessa filha algo que falta nela própria. Aviso: este episódio pode ser visto de maneiras diferentes dependendo do tipo de espectador que estiver assistindo. Por exemplo, se o espectador for mais precipitado, do tipo que adora arrumar barraco nas mídias sociais, o ponto de vista deste episódio será mais ou menos assim. Pare de falar com a sua mãe. Rompa com ela para sempre. Mas olha só, elas não servem para nada. Nada, nada, nada. Nunca mais olhe para a cara dela. Brigue com toda a sua família. Mas para todos os outros tipos de espectadores, o ponto de vista deste episódio deve ser mais ou menos assim. Gente, vamos conversar sobre as expectativas das mães em relação à vida das filhas. A verdade é que as nossas mães passaram grande parte das nossas vidas nos ensinando o que é certo e o que é errado. Mas o que acontece quando o que é certo para sua mãe bate de frente com o que é certo para você? É muito comum que as pessoas, já na vida adulta, percebam que ainda não cortaram totalmente o cordão umbilical. Vocês não têm noção da quantidade de mensagens que a gente recebeu sobre esse tema no nosso inbox. Relatos muito parecidos com o da Daniela. E ainda sinto essa necessidade de estar sempre agradando a minha mãe, tentando satisfazê-la, deixá-la feliz. E infelizmente, pelo menos é o que eu sinto, é tudo em vão, né? Eu e meus irmãos, a gente sente a mesma coisa, principalmente depois que meu pai faleceu, minha mãe já com 68 anos hoje, e parece que eu sinto essa obrigação, mas é muito cansativo e frustrante pra gente, porque a gente não consegue, né, agradar 100%, deixá-la 100% feliz, realizada, satisfeita, mesmo com os netos, né? Enfim, a gente sente esse descontentamento, né? E não sei o que fazer, é bem confuso mesmo. Poxa, Daniela, tomara que você encontre um jeito, uma solução aí para sair dessa angústia, né? E para falar sobre essa relação de mãe e filha, a gente trouxe ela, que tem sangue de atriz correndo nas veias. Ela seguiu os passos da mãe na telinha, já atuaram juntas e até já dividiram a mesma personagem. A minha querida Gabriela Duarte, tudo bem? Tudo, e você? Prazer sempre falar com você, Gabi. E eu acho que você tem Você tem essa relação, você é mãe também, né? Imagino que a gente falando de expectativas de mães e filhos aqui, como é que é essa relação de vocês, assim? Que tipo de mãe a Regina foi para você nesses momentos de expectativa aí quando você era mais nova? Que tipo de mãe ela é hoje e que tipo de mãe você é? Que me deu muito espaço, né? Em alguns momentos eu acho até que eu tive espaço demais, talvez, né? Acho que muito em função também do trabalho dela, que sempre trabalhou muito. Então tinha aí uma ausência muito grande, né? Uma atriz que emendava um trabalho no outro, uma novela na outra. Então, ao mesmo tempo, o tempo que a gente tinha juntas era um tempo de muita qualidade. Ao mesmo tempo, eu comecei minha carreira sem ela nem saber que eu estava começando, que eu estava dando os primeiros passos como atriz. Então, eu sempre me senti muito autorizada, sabe? A experimentar coisas, a ir atrás do que eu queria. Mas, ao mesmo tempo, Angélica, eu tenho memórias, assim, da minha relação com a minha mãe, onde ela sempre quis coisas que eu fizesse, coisas que eu visse, algumas coisas que ela acreditava, e eu sempre bati o pé. Se eu disser que eu fui uma criança rebelde, vocês podem acreditar. Você, então, não foi essa pessoa que ficava sucumbindo um pouco a essas expectativas da mãe? Você colocava a sua opinião, você debatia, você queria se colocar. Quando eu não queria alguma coisa que ela estava propondo, não tinha a possibilidade disso acontecer. A gente convidou a Lua Barros, autora, palestrante e cofundadora do Somos Amparo. Olha só o que ela deixou no nosso inbox.
A gente precisa falar sobre outras coisas que compõem essa relação mãe e filha, que são menos palatáveis, como a raiva, a inveja, a culpa, a dor, a solidão. Essas emoções, elas também estão ali na cena familiar. E quando tudo isso ganha uma proporção maior do que a possibilidade de enxergar o filho ou a filha como um sujeito, a relação deixa de ser boa e pode se tornar tóxica, que é aquela relação onde eu não vejo o outro, né? O outro só existe para me compor, para me satisfazer. E a grande questão é que uma mãe tóxica, ela nunca está satisfeita. Então ela não para de demandar, de querer, de pedir, de esperar desse filho ou dessa filha algo que falta nela própria. Poucos sentimentos são tão idealizados quanto o amor de mãe, mas às vezes é justamente a intensidade desses sentimentos que pode acabar desequilibrando a relação, transformando amor e expectativas irreais, dependência emocional, controle excessivo e até em invasão de privacidade. Olha só o que a Celina deixou no nosso inbox. Até os 30 anos eu não tinha identidade, vivia segundo o que minha mãe acreditava. Vestia e comia como ela, não tinha personalidade. Mas a terapia me ajudou a assumir as rédeas e isso foi o início dos conflitos com minha mãe, que não aceita que eu tenha opiniões diferentes das dela. Hoje tenho 43 anos e ainda é difícil fazer escolhas que sei que não têm a aprovação dela. Celina. Ai, Celina, que difícil, né? Mas você está fazendo terapia, eu acho que isso já vai te ajudar bastante. Vai em frente. Nos últimos anos, a sua mãe se posicionou muito politicamente. Isso afetou a relação de vocês ou, de novo, você colocou os seus limites, digamos assim, ou a sua vontade? Coloquei os meus limites mais do que nunca, porque aí eu já era uma mulher, já era casada, né? Uma maturidade profissional, uma maturidade de mulher mesmo, já tinha feito muita terapia e tinha uma maturidade até política, para dizer assim, cada um com o seu, cada qual. Você gosta de amarelo, eu gosto de azul, e não é por isso que a gente vai deixar de conviver ou de se amar. É possível sim estabelecer limites para preservar nossa individualidade e bem-estar, ao mesmo tempo que valorizamos o apoio e o amor de nossas mães. Você nunca teve conflito na relação de vocês ou com a sua filha? Obviamente que ao longo da vida a gente teve que desembaraçar muitas questões e tal. A relação mãe e filha, ela está sempre acima de tudo, né? Ela é que dita o que vem abaixo disso, que é o trabalho, que são, enfim, outras questões. A relação dela, muitas vezes, como avó, né? Quando eu tive os meus filhos, e onde ela podia entrar e onde ela realmente não podia. Então, todos esses limites tiveram que ser A gente está falando muito de entendeu? limites aqui, né? E é importante isso que você está falando sobre os limites. A gente tem que impor limites saudáveis. Você falou ali da avó, por exemplo. Esse foi um dos limites que você também colocou. Como é que é a reação dela? Como ela reagiu aos limites? A minha mãe não reagiu muito bem. Como é que a sua mãe reagiu? É difícil uma mãe que reage bem, né? Porque ela vai sempre dizer que ela está fazendo, porque ela ama, porque ela acredita, porque ela já criou. Ah, mas eu já criei 3 filhos, entendeu? Eu tenho mais experiência. Sim, mas agora é a minha vez de criar os meus filhos. É assim que vai ser. As regras somos nós. Ela fazia bico? Né? Minha mãe fez bico. Ninguém reage bem. Ficou. Fazia bico. Agora, minha mãe, uma vez ela falou, eu achei genial, porque ela falou textualmente, se você não me der limites, eu não faço, então eu vou indo. E eu falei, beleza. Cortar o cordão umbilical na vida adulta é se apropriar da sua história, é adultecer, crescer. E isso nem sempre é fácil. Às vezes, na mesma medida que a gente ganha liberdade, a gente vai precisar conviver com o luto de uma mãe que ainda vive, mas que precisa ter seu tamanho reorganizado internamente. E antes que vocês venham mandar textão xingando muito nas redes, nós não estamos incentivando nenhum tipo de rompimento traumático da relação entre mães e filhos, tá? Pelo amor de Deus, né? O rompimento com as expectativas das nossas mães não precisa ser sinônimo de rejeição, mas sim de movimento em direção à independência emocional e à construção de uma identidade única. Ele pode, inclusive, fortalecer os relacionamentos familiares, permitindo que todos cresçam e se desenvolvam de maneira saudável.
Só a gente é capaz de dizer o que é melhor ou não para as nossas vidas. E a dica Lavitan é para mães e filhas. Ó, cabelos e unhas. Maravilhoso.